Guilherme vai fazer oração para nós. Boa noite, Sila. Todos me ouvem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos então relaxar, fechar os olhos, nos concentrarmos com a imagem de Jesus. Pai, pedimos a Tua bênção para iniciar mais um estudo. Possamos nos conectar com melhores vibrações, podendo receber o auxílio dos bons amigos espirituais em nosso lar, em nossas vidas. Este momento possa ser proveitoso, possamos prestar muita atenção nos ensinamentos, nas intuições e reflexões que nos surgem, nas pessoas que vêm ao nosso pensamento, que muitas vezes podemos enviar amor, carinho, boas vibrações. Possamos auxiliar esse trabalho realizado pelos bons espíritos. Muito obrigado, meu Pai. Que assim seja. Obrigado, Guilherme. Parece que é certeza que paramos no item 12, da introdução do Livro dos Espíritos. E continuando o assunto em que o Kardec ele rebate acusações sobre o espiritismo nascente na época, colocando também informações gerais sobre os princípios da doutrina espírita. Perto da sua morte, o Kardec queria escrever um pequeno livro e ele começou a escrever um texto sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Ele queria publicar, mas ele faleceu antes de publicar. Ele sugeriu, inclusive, um termo interessante chamado espírita professo, que ia ganhar uma carteirinha, desde que ele assinasse um termo em que ele aceitasse os princípios da doutrina espírita, que eram os princípios básicos da reencarnação, da sobrevivência da alma, da individualidade da alma, de Deus soberanamente justo e bom, de nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo e o iniciador do próprio Espiritismo. A preocupação dele era a confusão que se podia fazer com os conceitos espíritas devido a interpretações pessoais de interesses. E ele faz essa proposta para que a doutrina espírita tivesse uma coerência. Isso não deu certo. Desencarnou, ficou só na ideia. E hoje a gente não precisa assinar nada para ser espírita. Eu começo a questionar se o Kardec não deveria ter terminado aquilo e a gente assinar as questões básicas do espiritismo. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Ou seja, está falando da manifestação, né? O médium recebe ou ouve alguém dizendo assim: eu sou Napoleão, né? E aí ele vai e escreve uma carta falando da paz. Pode ser Napoleão arrependido. Mas os espíritos inferiores podem dizer o nome dele sem que o médium saiba quem realmente é.
Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens? Esta dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem como se lhes pode comprovar a identidade. Isso acontece conosco também, nos processos de obsessão, né? É claro que não vai chegar um obsessor e falar assim: "Oi, eu sou Napoleão, vim te obsediar." Isso é mais difícil um pouco. Eles não vão usar o nome para isso, vai usar o nome importante para mandar mensagens para muitas pessoas. Semelhante prova é, de fato, bem difícil de produzir-se, conquanto, porém, não possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil. Pode, ao menos, por presunção, segundo certos indícios. Indícios, que significa a necessidade de uma forte atenção para poder compreender realmente se o nome ele tem uma relação com aquilo que o Espírito vai escrever. Quando se manifesta o Espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, normalmente-se há pouco tempo que morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos, quando vivo. Já isso constitui indício de identidade. Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas desde que o espírito fala de coisas particulares, lembra acontecimentos de família, sabidos unicamente do seu interlocutor. Um espírito que não seja familiar também pode falar isso, né? O filho não se enganará, de certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe. Nem pais haverá que se equivoquem quanto a de um filho. Também isso aqui não pode ser levado ao pé da letra. Neste gênero de evocações, passam-se às vezes coisas íntimas verdadeiramente empolgantes, de natureza a convencerem o maior incrédulo. Mas obstinado céptico fica, não raro, aterrado com as inesperadas revelações que lhe são feitas. Qualquer espírito pode falar isso. Mas acontece que o Kardec não tem como desenvolver isso. Mas o que a gente percebe, quando a gente vai falar médium de alguém conhecido da pessoa que está ouvindo, ela sente uma vibração familiar, diferente, quase uma certeza de que é aquele espírito. E aí, quando ele fala coisas familiares, fica mais claro isso. Dá quase certeza que é um indivíduo. E características muito profundas em termos até de sentimentos, mas o Kardec não poderia entrar nesse caminho de explicação aqui, seria muito confuso. O Kardec evita confusões. Ele tende a usar objetividade para poder fazer as explicações. Outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando outro passa a ser o espírito evocado, que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Tem-se verificado inúmeras vezes, sobretudo se se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a dessa pessoa em vida. Assinaturas se são obtidas de exatidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, menos ainda como regra constante. Mencionamos-la apenas como digno de nota. Nós conhecemos, é notório o caso do Chico, em várias situações em que ele assina igual o espírito comunicante, tendo sido feito um trabalho de tipografia, que eu não sei se é esse o nome, parece que sim. Alguém me socorre aí. Em que se observa, faz-se a análise da assinatura do indivíduo, da caligrafia dele,
em relação à caligrafia encontrada nos cartórios, né? Então, no caso do Humberto de Campos, no caso de outras pessoas que assinaram cartas dizendo sobre a inocência de determinadas coisas, determinados processos de um indivíduo, como se pode ver no próprio filme do Chico, elas foram idênticas a ponto de ser consideradas a mesma pessoa, mesmo com a certeza que o indivíduo está desencarnado, sendo considerado impossível que algumas características sejam idênticas. Em todos os casos do Chico, os juízes tiveram que aceitar a opinião do especialista quando o especialista fala, não sabendo que o indivíduo tinha morrido, que a letra era dele, né? O morto. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, é a expressão de que usam, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, que também constitui um meio de reconhecimento ao qual, igualmente, se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, e só uma observação acurada e detida pode revelar. Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas, outros a lembrar as circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Toda sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidade, únicas, invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. A leitura do Livro dos Médiuns tem uma seção só disso. Numa delas, uma médium vê um homem que tinha acabado de morrer sentado na cadeira dele, pegando um rapé e colocando no nariz, né? Cheirando o fumo. E aí coloca-se isso como uma maneira de identificar o espírito para o médium vidente, né? Mas nada impede um espírito inferior de tomar a forma de outro espírito. Tem casos que a gente já ouviu falar, que o espírito se apresenta para o médium vidente com uma certa luminosidade, mas a palavra dele, as frases são de baixo calão. Então o médium pediu, falei, vamos orar junto. Quando começou a orar, aquele disfarce dele foi se desfazendo, e por trás havia um espírito de coloração negra. Ora, se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. E se, com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação, resta sempre da linguagem e do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem, que empregam pelas máximas que formulam. Nunca se dissesse Fenelon, por exemplo, que ainda quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato o embuste. Fenelon foi um padre foi preceptor de Luís, de um dos 6 Luís da França. Escreveu um livro baseado na mitologia grega, em que ele tenta educar os príncipes, os heróis, e cheio de moral. Diziam que era de uma inteligência impressionante e de uma humildade tão grande quanto a inteligência. Se ao contrário forem sempre puros os pensamentos que exprimam, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fenelon, não há motivo para que se duvide da sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente, e ainda mais sem alguma utilidade.
Aqui a gente vai ver um caso interessante que podemos usar um conhecimento, uma ideia considerada dita pelo famoso Confúcio. O sábio pode se disfarçar de tolo, mas o tolo jamais poderá se disfarçar de sábio. É óbvio que o sábio poderá usar uma linguagem de baixo calão se ele quiser, mas o tolo jamais vai conseguir usar uma linguagem expressivamente inteligente, de conhecimento intelectual ou moral, porque ele não a possui. Se tem uma coisa interessante em relação a isso, é que os espíritos inferiores, assim como os encarnados, eles têm certeza de que as pessoas vão entender as ideias deles como certas, por mais absurdo que elas sejam. Então, pela linguagem e pela escrita, é possível verificar o estado de evolução do espírito. Isso não vai impedir os espíritos inferiores de escrever, mas pode impedir as pessoas aqui encarnadas a divulgarem informações infelizes, né? Não é porque um desencarnado escreveu que é uma coisa boa, que há desencarnados de todos os tipos. É isso que o Kardec quer dizer, em essência, nesse momento em que ele faz essas considerações sobre a credibilidade dos espíritos que estão falando. Olha, se uma mensagem é boa, maravilhosa, não precisa saber o nome. No próprio Evangelho tem lá a assinatura, um espírito protetor. Mensagens maravilhosas de um espírito protetor. Não precisa saber o nome dele. Irmão Rosália, a gente não sabe quem foi. Tem na Bispo de Argel, a gente sabe quem foi, está até no Google para procurar, mas não sabe muito da história dele. Emmanuel, por exemplo, ele assina uma lição do Evangelho, o egoísmo. Mas até então não se sabia muito dele, na época de Kardec, quem ele era. Para nós ele é bem conhecido. Se alguém manda uma mensagem bonita do nível de Emmanuel, que assinou Emmanuel, pode ser até um amigo do Emmanuel, faz diferença. O importante é a mensagem. É o teor da mensagem. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter, possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de fênix venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se então com seu nome, porque lhe é idêntico e pode substituí-lo. Ainda porque precisamos de um nome para fixar nossas ideias, as nossas ideias. Mas que importa, afinal, seja um espírito, realmente ou não, de Fênelon, desde que tudo o que ele diz é bom e que fala como teria feito o próprio Fênelon, é um bom espírito. Diferente é o nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio de que lança a mão para nos fixar as ideias. Mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas. Mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por prova de certo modo patente. O importante aqui é voltarmos àquela lição do capítulo 4 da Epístola de João, né? Versículo 1. Meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus. Ora, é muito importante até no nosso dia a dia, a gente percebe, através da mediunidade a todos, que é a intuição, a inspiração, aqueles espíritos que nos falam coisas boas, bons espíritos. Mas para saber o que é bom, o que é ruim, de forma geral nós sabemos. Maledicência não é bom, odiar não é bom, ter raiva não é bom, criticar não é bom. Querer fazer o mal a alguém não é bom. O espírito que massageia o nosso ego, nos colocando como melhores que os outros, nada bom.
Aí eu preciso estudar a moral para saber o que é bom. Sempre baseado no exemplo de Jesus, amar ao próximo, amar a Deus, desejar aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito ou desejado a nós. Nesse caso, esse princípio é suficiente. A questão é que o Kardec também não desenvolve isso aqui, nem de maneira direta, porque não dá para desenvolver, mas a gente é envolvido por vibrações pesadas. Então, muitas vezes, os obsessores aproveitam do nosso estado de cansaço, do nosso estado de tristeza, do nosso estado de mágoa, nos envolvem em vibrações pesadas que a gente aceita, porque nós não somos perfeitos. E aquele tipo de comportamento nós erramos no passado e ainda erramos hoje. Aceitando essas vibrações pesadas, o nosso pensamento já não está tão claro mais. E aí os pensamentos infelizes acabam fazendo sentido. Para sair desses pensamentos, a gente precisa treinar bastante o raciocínio e a lógica a ponto de que a gente consiga, mesmo diante de um cansaço muito grande, ou do envolvimento de vibrações pesadas, ter um senso normal de achar e pensar o que é certo sempre. A oração é um poderoso meio para poder tirar essas vibrações pesadas. Alguns médiuns sentem, quando oram, essas vibrações saindo, sendo removidas. A gente vai acumulando essas vibrações no nosso perispírito e elas vão ficando nas regiões onde a gente tem mais dívidas. Se nós somos fumantes, inveterados, elas se acumulam no pulmão. Se nós somos pessoas raivosas, elas se acumulam no fígado, no estômago. E aí vai variar. Se nós somos pessoas que usamos a sensualidade de forma infeliz, que se acumulam nas regiões sexuais, se os pensamentos são infelizes, se a nossa visão é sempre maldosa, eles se acumulam no nosso cérebro, mais no córtex ou nas regiões visuais do nosso cérebro, ou nas vias visuais, ou até no olho. Isso varia de acordo com as características do nosso comportamento e dos nossos débitos, vamos dizer assim. Nesse sentido, a importância de vigiar é muito grande e usar a oração como meio para sairmos das dificuldades, para termos noção das decisões que vamos tomar, de estarmos gratos a Deus pelas situações que nos envolvem. A gente costuma procurar Deus nos momentos de dificuldade e fugir nos momentos de grande alegria. É mais como nos fazermos de coitados numa arrogância absurda, em que, quando nos sentimos fracos, procuramos o Criador, e quando as coisas boas acontecem, esquecemos dele. Isso faz com que os espíritos inferiores se aproximem muito de nós. Muito mesmo. E essa aproximação, ela nos deixa em situação de dificuldade. Quanto mais mal nós fazemos ao próximo, mais poder os obsessores têm sobre nós. E mais a nossa tendência a acreditar neles. Se alguma dúvida houver, por favor, pergunte. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificações. Essa é uma situação complicadíssima das mistificações. Nós temos centros espíritas inteiros mistificados, inteiros. Quem não é mistificado é mandado embora. Talvez elegantemente, outras vezes nem tanto. Nós temos entidades que se manifestam como se fossem espíritos tão superiores, mas tão superiores que não teria médium na Terra capaz de recebê-los, mas tem sempre um médium especial no centro que fala a vontade dele, sempre. E essas mistificações são associadas ao estado dos indivíduos que querem aceitá-la. Né? Quando nós fugimos da realidade simples de amar ao próximo e fazer o bem, e começamos a buscar subterfúgios nos processos de misticismo, em que nós esquecemos a moral para darmos valor a situações ligadas a objetos, ligadas a pessoas, ligadas a situações,
aí fica mais fácil o processo obsessivo. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos que ocasionar erros e a miúde mistificações. Repetindo de propósito, Kardec já estava vendo isso logo no começo da doutrina espírita. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático, ou seja, o espiritismo que é associado aos médiuns, né, às reuniões mediúnicas. Nunca, porém, dissemos que essa ciência fosse fácil. Nem que se pudesse aprendê-la brincando, que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Daqui nós temos uma situação muito grave. Se o espiritismo é uma ciência, eu não posso começar a falar ou achar que as coisas acontecem simplesmente conhecendo por cima, que eu vou cometer erros e equívocos, principalmente se eu busco a parte prática. Olha, uma ciência qualquer, para ser estudada, ela precisa de atenção, precisa de dedicação, de leitura, constante revisão, lógica, argumentos que sejam objetivos, argumentos que sejam baseados em fatos. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo por vezes muito prolongados. É Kardec que está falando isso. É a hora da gente botar a mãozinha na consciência e ver o que a gente está fazendo. Como é que nós estamos tratando a doutrina espírita em relação a essa situação? Então, por exemplo, nós estamos realmente dando a ela a dedicação necessária, inclusive para ajudarmos os nossos irmãos? A doutrina espírita é uma bênção. E essa bênção precisa ser repassada. Segurar só para nós é complicado. O homem que acha que aqui na Terra ele vai encontrar toda a felicidade nas coisas materiais. Muitas vezes, nessa mesma vida, ele começa a sentir o peso das angústias das escolhas infelizes que ele fez. E sendo lícito provocar em si os fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos apontam. Por isso que ele descobre milhares de matizes característicos que são verdadeiros raios de luz. Aqui ele está falando de crença particular ou filosofia íntima. Porque você não pode considerar que a visão íntima de um indivíduo seja a mesma de outro. Aquilo que um determinado fato significa certeza para um pode significar dúvida para outro. Então aí a certeza vem das convicções. Convicção é coisa íntima mesmo. O que eu acho que é certo, aquilo que eu trabalho dentro de mim, os ideais que estão por trás daquilo que eu estou trabalhando. Desconfiam-se das coisas mais simples, de coisas que nem acontecem. A gente desconfia uns dos outros sem qualquer prova. Simplesmente porque os obsessores querem afastar as pessoas de determinadas situações. Quantos obsessores arrumam problemas para os indivíduos irem para os templos, para as igrejas, para os centros espíritas? Normalmente aqueles amigos que vão levar, eles começam a ser vistos com desconfiança. A pessoa não faz mal nenhum, mas ela é vista como alguém chato, impertinente, e ela está tentando ajudar o indivíduo para que ele seja feliz na eternidade. Mesmo se dá com as ciências comuns. Ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. O pessoal aqui gosta de girassol, né? Gosta de girassol? Não? Então, tem uma pessoa que gosta de girassol. O que vocês enxergam no girassol? Só uma flor amarela. Amarelo, marrom, verde. Verde? Marrom, verde. A sequência de Fibonacci do girassol. O girassol traz consigo uma característica matemática, a chamada sequência de Fibonacci, que eu vou colocar para vocês, em termos matemáticos aqui. Eles falam aqui, só para poder ilustrar o que Kardec falou, né, existe uma matemática por trás do girassol.
É essa aqui, ó. Vocês vão ver agora, eu acho. Esse aqui é o girassol, tá vendo? E por trás dele você consegue traçar infinitas espirais, chamadas espirais infinitas. Como está aqui, ó. Quem é que ia olhar para esse? Esse aqui talvez seja mais fácil de ver, mais bonito. O girassol aqui do lado direito e do lado esquerdo. Os traços dessa sequência, chamada sequência de Fibonacci. Fibonacci chama filho de Bonatti, que foi um matemático da Idade Média, que descobriu uma sequência numérica que você começa com 1, depois você repete 1, aí você soma 1 mais 1, 2, aí você soma o antecedente com o consequente, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 3 mais 8, 5. Aí quando você vai montar essa sequência de Fibonacci, ele é capaz de formar um retângulo igual a esse que está aqui na flor. Vamos ver se aparece aqui para nós. É esse aqui, ó. Já deve ter visto, tá vendo? Você vai criando retângulos, aí você vai colocando os lados do retângulo com os números que eu fui falando. Isso também é idêntico a uma sequência no caracol, que é lindo. Nautilus, né? Esse Nautilus aqui, ó, que bonito que é. Esse molusco, ó, ele segue a sequência certinha, tá vendo? Tende ao infinito. Então aí o que o nosso querido Allan Kardec falou, né? Em relação a essas coisas, que é possível enxergar Deus, a ciência e coisas escondidas para alguns e visíveis para outros, por exemplo. Numa observação atenta da realidade. Aqueles que não precisam nem dos fenômenos espíritas, moral espírita já toca. E aqueles que buscam os fenômenos, mas quer fenômeno, calo. Ele vai sempre arrumar uma desculpa. Podemos interromper para falar alguma coisa? Dar alguma ideia? Isso que você falou lembra a história daquele rico e o Lázaro. Da Bíblia, sabe? Sobre os fenômenos que às vezes não vai mudar a pessoa, né? Se a moral não tocou, não adianta de nada, né? Guilherme está falando lá da passagem do pobre Lázaro, né, e do rico, que está do lado de Abraão, e ele pede para mandar os profetas, aí o pai Abraão fala, né, nem que os profetas voltassem, eles acreditariam. E é de fato isso, né? Os fenômenos em si, eles não têm muito significado. Eu acabei vendo alguns fenômenos simples, mas me levou para o espiritismo menino ainda, aos 8 anos. Foi uma sensação maravilhosa de entender sobre a vida, talvez até uma certa loucura de ter a certeza que existia vida em outros planetas, que a reencarnação existia. Os fenômenos aconteceram depois, mas não fariam diferença, né? Sobre isso. Então, se o indivíduo chega na doutrina espírita e não quer ver, e fala que não acredita nos fenômenos, mas tem interesse moral, seja ele de qual religião ele for, que ele busque Deus. Vai fazer diferença o fenômeno. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Diferindo estes muito uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre os homens, se a propusessem ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temos-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Ele está falando, né, que os espíritos têm várias categorias. Se nós estivermos fazendo uma reunião mediúnica e fizéssemos uma determinada pergunta,
o espírito, com o espírito. Eles vão responder de acordo com o conhecimento deles. O espírito consciente vai dizer, de acordo com os meus conhecimentos. A gente vê isso nas várias cartas e mensagens que o Kardec recebe. Os espíritos falam assim, de acordo com o meu entendimento, aí ele vai explicar. Teve um caso interessante também em Obras Póstumas, que foi feita uma pergunta para o espírito, que ele falou, olha, no momento que eu posso responder isso, mas eu vou meditar, vou estudar, vou conversar com os meus superiores e volto. Aí ele voltou depois lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e falou, eu sabia a resposta, é que eu não tinha certeza se era para seguir aquele caminho, mas os meus mentores, né, os meus orientadores falaram que eu podia seguir determinado caminho. Então lá vai dar a resposta para o Kardec sobre uma determinada ordem diferente. Ele criticava a sua própria obra, na verdade. Mas ponderam como se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo? Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas. A abstração feita da probidade dos espíritos. A probidade é a honradez. Este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Bem poucos são aqueles que estão decididos a fazer isso da própria vida. A pessoa passa uma encarnação inteira sem ter levado algo a sério, ter estudado algo profundamente, ou sem ter conseguido terminar um livro, que seja de estudo. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo. Kardec nos deixa esse aviso. Né? É claro que o estudo é importante, amar é melhor. Se puder juntar os dois, né? É algo importante. Para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Né? A contradição, demais, nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental? Conte quem puder as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. É porque o pensamento é a linguagem do espírito. O pensamento se manifesta entre os espíritos como linguagem intelectual e sentimental. A palavra está cheia de sentimentos. A maneira como dirigimos a palavra determinam esses sentimentos. Podemos falar ou não com amor. Não é à toa que o termo verbo foi usado no Velho Testamento e por João, evangelista, no seu evangelho, para falar sobre o Cristo, né? Porque o verbo é a expressão da ideia, é a ação, o estado. O pensamento do Espírito. O pensamento do Espírito, que não tem boca, vai usar a manifestação desse pensamento como ação e estado. Por isso que o verbo para o Espírito é a representação do próprio pensamento dele. É no pensamento que está a base do tudo que nós somos. Daí é muito importante perscrutarmos os nossos pensamentos para vermos qual o nosso estado mental, o que nós somos. Nos analisar profundamente do que falamos, do que gostamos. O que o nosso pensamento mais busca quando a gente está perto das pessoas, quando a gente está conversando?
Considerando a dificuldade da leitura e da concentração, não é fácil fazer leituras complexas. E a leitura dos livros espíritas não é uma leitura trivial. Para a geração de hoje, ela é quase coisa do outro mundo. Literalmente. Porque não foi ensinado leitura lá no início dos anos fundamentais, a educação mudou demais. Então, vocês devem lembrar que a gente fazia ditado, era obrigado a ler e fichar os livros. Vocês lembram disso? A gente tinha que ler por mês e fichar. E entregava o fichamento. Vocês fizeram isso? Mas sempre tinha. Você não fez, né, Manuel? Teve isso, né? A parte de fichar não, mas ditado teve. Nesses casos, a gente tinha um treinamento muito mais forte em termos de leitura. A gente era obrigado a ler literatura nacional. Eu lia quase o dobro dos outros, porque eu não gostava da literatura nacional, nunca achei bonito Machado de Assis, nunca achei bonito Dom Casmurro, e nem aquela Capetinha. Então, assim, eu nunca achei interessante isso. Aí eu ficava lendo os outros livros, para poder me sentir muito feliz. Aí as leituras eram muitas. A gente tinha bibliotecas, ia lá, pegava os livros, lia. Era uma coisa maravilhosa. Eu me lembro que um dia eu peguei o livro O Marinheiro de 15 anos, de Júlio Verne, comecei a ler esse livro 9 da manhã e tive a alegria de 3 da tarde ir lá e trocar o livro e pegar o outro. Fiquei lendo o livro o tempo todo, tamanha vontade de ver o final do livro, né? Aí a situação hoje está complicada, as informações são em frases curtas. Quando eu falo dessa geração, não é a crítica às pessoas, mas a maneira como ela foi conduzida. Talvez seja culpa nossa, não é mesmo? Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo este termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos como nós dirijam na definição que dela vem. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outros chamar-lhe centelha anima, terceiro afirmar que ela é interna, que é externa, etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem doutrinas materialistas e, todavia, não ser assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do Universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, etc., etc. Em definitivo, será sempre Deus. Se temos finalmente a classificação dos Espíritos, eles formam uma série dupla, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Grupá-los em 3 classes, 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja nele. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema, os sistemas mudam, a ciência... Aprende-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jussieu, ou pelo de Tournefort. Nem por isso se saberá menos botânica. Deixemos, consequentemente, de emprestar a coisas de pura convenção mais importância do que merece, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro, a reflexão fará-se descobrir, o que pareça disparate, uma similitude que escapara a um primeiro exame. Tudo bem? Obrigado. Hoje você não está nem no sistema aqui para poder fazer o seu rum-rum para todo mundo ver. Passaríamos de longe pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem. Se ela não oferecesse margem a uma observação essencial, a ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razões seria mistério para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometido por mais de um sábio da terra, o que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Gente, eu não sei se é a idade,
De vez em quando as palavras aparecem, eu não sei qual é a palavra certa, porque eu já escrevi várias vezes na vida em texto com a maior facilidade. Em dado momento, eu já não consigo lembrar dela. Né? E outra coisa interessante é a palavra análise, que em português é com S, né? Em inglês tem dois tipos, tem com Z e com S. Você aprende um pouco de inglês e aí vai escrever, por exemplo, um texto, pode ser que você escreva com Z porque você misturou as duas línguas. Daí você vai dizer que o indivíduo teve um erro e disso caracteriza como se fosse a falta de determinado conhecimento. Acho que eu acredito que seja essa a ideia que o Kardec está passando. Tem um fato curioso sobre a geração atual, relacionado à questão de fotografia. Tipo, nas redes sociais, as questões ficaram tão pueris que tem até uma piada que diz que a forma de você ganhar uma discussão na internet é corrigir o português do outro. Manuel nos ajudando a interpretar. Obrigado. Oi. Deixa eu fazer uma observação. Aí também poderia ser o próprio médium, a carência do próprio médium, né? Sim. O médium também tem as suas dificuldades, dependendo do tipo de mediunidade psicográfica, por exemplo. Se for uma mecânica, não é o caso, mas se for uma semimecânica, vai passar pelo cérebro dele, né? E ele pode interpretar a ideia do espírito e vai escrever a palavra que ele conhece, não a palavra do espírito também. O Chico tinha uma tranquilidade tão grande que ele estava lá psicografando, ele pedia uma borracha, pagava, perguntava para o espírito de novo o que ele estava dizendo e escrevia. Não é uma coisa direta, a mediunidade não é uma coisa fácil. Esse véu entre os dois mundos, ele é muito espesso. Por isso que a gente não pode lembrar dos sonhos de uma maneira direta, né? Nós nos cansaríamos muito. Há, porém, no fato uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem que usam entre si é rápida como pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermédio. Muito pouco à vontade hão de eles se sentirem, quando obrigados para se comunicarem conosco, a utilizarem-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios que servem com frequência para obviarem a esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir-nos no idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza do que o de que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio, para quem constitui motivo de impaciência, a lentidão da sua pena, sempre muito atrasada, no lhe acompanhar o pensamento. Compreende-se, diante disso, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, mormente quando se trata de ensino profundo e grave. Na tradução moderna de pena é caneta. No caso mais moderno ainda, teclado de computador, esse negocinho de celular que eles trepam com os polegares, né? Essas pessoas, essa geração tem os mais rápidos polegares de todos os tempos até hoje. A gente chega as palavras saindo, mas os polegares se movendo como se fosse pás de ventilador. Impressionante. A velocidade para digitar. Uma vez eu vi um aluno digitando, eu estava olhando assim, ó, não é no que ela estava digitando, é como que o dedão dela movia tão rápido daquele jeito. Eu não achava que fosse possível um dedão ser tão rápido. Dois dedões, então. Já saía tudo, né? Impressionante isso. É coisa assim, veja, eu estou aqui assumindo a minha idade, a minha incapacidade de usar o dedão para uma coisa dessa.
Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Não se conclua aí, todavia, que desconheçam a correção convencional da linguagem. Observam-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médium. Isso a despeito da ignorância do médium, porque médiuns semi-analfabetos, ou que tem até a quarta série, como o Chico, escreveu Parnaso Além Túmulo, né? Um livro de poesias. Podemos continuar? Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, o fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a esses estudos tiram conclusões desfavoráveis ao Espiritismo. Como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem o cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Os trabalhos corporais estropiam-se os braços e as pernas. São os instrumentos da ação material. Os trabalhos da inteligência estropiam-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas por ser haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto, e desde que se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. O seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho. Ele está falando dos espíritos, né? Que o indivíduo que está fora da matéria consegue superar a matéria, a ação do espírito é maior. E o espírito continua trabalhando sempre, levando informações, trazendo informações. Nós nos cansamos aqui, mas eles não se cansam lá. Nosso cérebro pode estropiar aqui, mas no caso do desencarnado, não estropia lá. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente o louco religioso se houvera tornado um louco espírito, se o espiritismo for a sua preocupação dominante. Do mesmo modo que o louco espírito seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Ele está dizendo que uma das predisposições da loucura é a ideia fixa numa determinada coisa, independente do valor dessa coisa. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito, ou seja, de ter loucos. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. De fato, se fizer o bem e a caridade, isso já faz muito bem para a alma e para o corpo. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem encontrar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda, a vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis, o curso de uma viagem, que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Isso é uma questão de controle da mente e da maneira como a nossa vida é conduzida.
Nós precisamos ligar a esses ideais. Se a gente não tiver ideais sérios, todas as ideias mais ou menos ditas com mais ou menos força podem mais ou menos nos colocar nas direções delas sem que a gente tenha a base do que a gente quer para nós mesmos. O que eu quero ser na minha vida? Onde eu quero chegar? Em termos que eu estou falando, morais e intelectuais, né? Eu falo de profissões e de outras coisas. Mas eu quero ser uma pessoa boa, paciente, serena. Não me agrada os aspectos de falta de serenidade da minha parte, então eu gostaria de ser mais sereno, gostaria de ser mais centrado, focado. São treinos e coisas que nós vamos conseguir com o tempo. Quando a gente não tem esse ideal, a gente pode entrar em dois pontos: uma ilusão muito forte, que facilita muito a obsessão, ou uma ideia fixa, que normalmente é caracterizada por uma obsessão também. Qualquer dúvida sobre o que eu falei, pode perguntar. Ninguém tem dúvida, ninguém está com uma coragem de perguntar. Se eu lembrasse dela? Ou é uma ilusão muito forte, ou é uma ideia fixa que me funda muito. Os livros do André Luiz nos mostram também os escritos dos espíritos. Quanto mais a gente foge da realidade, mais a gente entra em contato com os obsessores e se ligam a eles. Eles criam ilusões muito fortes dentro de nós, de inteligência, de capacidade, de beleza. Eles são capazes de nos colocar... Um minuto, Ana Paula. Em determinados momentos, eles colocam na nossa mente que nós somos muito melhores que os outros, mais inteligentes, mais capazes. E isso é um processo obsessivo da ilusão. E isso pode ser uma ideia fixa, se a gente considerar que a gente é sempre melhor que os outros e manter isso na nossa cabeça, não dando atenção às pessoas e a opinião delas não fazendo diferença para nós, também é um processo obsessivo muito forte. Não sei se vocês já conheceram pessoas que elas não ouvem os outros. Você pode falar à vontade, da opinião à vontade, mostrar a lógica que for. Ela está perto de você, ela tem as orelhas lá, a gente observa que as orelhas estão lá, mas não está penetrando no cérebro delas. Isso é a questão, normalmente, de ideia fixa. André Luiz conta esses casos para espíritos muito voltados, por exemplo, para a avareza. O indivíduo pensa tanto em dinheiro, só em dinheiro, que nada muda a ideia dele de dinheiro. Você fala de uma flor, ele fala, ok, quanto custa? É uma coisa muito complexa isso, porque é a dominação dos espíritos sobre o indivíduo que se tornou fraco, achando que era forte, se tornou amigo, entre aspas, do obsessor, porque os dois pensam da mesma forma e vibram no mesmo nível. Não sei se cheguei a explicar isso. Você entendeu? Sim? Sim, poderia ser de inferioridade perante os outros também. Toda ideia obsessiva nasce do obsediado. O quanto que ele vai dar atenção a isso vai depender do quanto ele luta ou não para se tornar melhor moralmente. Todo indivíduo, por obsessão que tenha, se ele tenta se melhorar, ele recebe ajuda imediata. E os espíritos bons auxiliam. A questão é se manter ligado a isso. Se manter voltado para ser melhor sempre. Todo dia está lutando para ser melhor. Porque não basta dizer, eu sou melhor. Preciso agir, preciso esperar que as circunstâncias venham. Eu trate o meu irmão com equidade, com amor, com paciência, desejar o bem. Não foi à toa que Pedro falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Espíritos infelizes não conseguem ficar perto de quem está sempre orando, lembrando bem. Ana Paula, desculpa a demora. Não, Thales, já entendi, não precisa não. Por favor, fala aí que eu tenho certeza que vai ter mais gente que vai compartilhar os questionamentos. Quando você começou a falar, você falou de fugir da realidade. Aí eu queria perguntar o que você está falando de fugir da realidade, mas eu acho que depois você continua falando, eu entendi. Mesmo assim, vamos reforçar.
Tudo aquilo que dá a nós a aparência do que nós não somos, ou enxergarmos os fatos com análises fora daquilo que é real, em que nós normalmente distorcemos a nosso favor ou em detrimento das outras pessoas, está fora da realidade. Sim. Difícil a gente perceber. Nós somos iludidos pela própria sociedade a vivermos numa ilusão alternativa. Vou falar realidade alternativa, porque não é. Mas é numa ilusão alternativa. Se eu conseguir estudar, ter um bom emprego e ter um determinado salário, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Normalmente são as que mais frequentam os consultórios psiquiátricos e psicológicos. Alguma coisa errada. Então, não é questão da sociedade em si. Passa a ser uma ilusão, porque o indivíduo não procura as bases do espírito, mas ele procura as convenções da matéria. Isso pode parecer bem sensato, mas é ilusão. Mais cedo ou mais tarde, ocorre desilusão para o bem do próprio indivíduo por amor divino, que manda para ele as desilusões, para que ele entenda a realidade que ele está vivendo. Se nós não amarmos ao próximo e a Deus, todo o resto ele é, de uma certa forma, uma ilusão. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero, por consequinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Conhece também, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. Esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir. Tanto que a cifra muito considerável já acende o número dos que foram detidos em meio desse declínio funesto. Está dizendo que a doutrina espírita diminui bastante a quantidade de suicídios para aqueles que a conhecem. Este é um dos resultados do Espiritismo. Iam quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que hão dado ao trabalho de lhes sondar as misteriosas profundezas. É uma questão de coerência, né? Se eu me digo espírita, eu preciso estar lendo espiritismo. Kardec avisou ali em cima. É uma ciência que é preciso estudar sempre. Se eu estou deixando de lado, é porque eu tenho outras prioridades. É um problema de cada um. Mas normalmente nós somos tirados dessas questões mais profundas da alma, porque está havendo uma tendência grande das pessoas considerarem que elas podem evoluir devagarinho. A evolução já é lenta. Ou que eu não preciso vencer determinadas situações nessa vida, deixo para a próxima. Olha, a consciência de saber que uma coisa deve ser feita e não fazê-la, torna a situação muito desagradável para esse espírito. Porque ele está errando com conhecimento de causa. Deus nos fez para lutarmos com todas as nossas forças para vencermos as nossas más inclinações. Ora, não é amar a Deus quando nós queremos atrasar o encontro com Ele. E é coisa do Velho Testamento, lá das tábuas de Moisés, que disse que ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. No momento que eu fujo disso, eu não estou me aproximando de Deus ou amando. Isso, a gente não fala isso para servir para ninguém que não seja para a gente mesmo. É uma luta que a gente tem para amar a Deus, para se aproximar de Jesus e dos bons espíritos. Isso já traz a sua felicidade. Só essa luta por si mesmo, ela já gera felicidade. Só a luta para a gente falar de Deus, estar sempre ligado a Ele, tentando vencer as más inclinações, já é felicidade aqui na Terra.
E aí o que a gente deseja para as pessoas é que elas lutem da mesma forma, ou até com mais força, com mais capacidade. De outra maneira, a gente vai fugir à responsabilidade de, tendo visto determinado caminho, não mostrá-lo aos amigos, né? Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Kardec nunca teve em Minas Gerais uma fazenda que não tem luz elétrica com alguém contando os causos de alma penada. Quantas vítimas não têm feitos que abalam imaginações fracas com esse quadro, cada vez mais pavoroso se tornar mediante horríveis pormenores? É impressionante como as pessoas têm um certo PhD no diabo, né? Principalmente os nossos irmãos aí, os evangélicos, eles conhecem o diabo de uma maneira que é preciso ser muito amigo dele para poder compreendê-lo tão a fundo. O diabo, dizem, só mete medo a crianças, mas é um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é. Do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, são piores do que antes. E para alcançar-se tão belo resultado, note-se a ironia do Kardec, não se leva em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. E outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza o funesto efeito de um temor exagerado. Observem isso. A busca da realidade é uma bênção. Encontrar a realidade e aceitá-la, se aproximando de Deus, também é bênção. Eu marquei aqui o item 16 para a gente continuar depois, ainda está faltando um tempo, mas eu vou ter que pedir desculpa para vocês, porque algumas vezes os nossos estudos, os trabalhos, o gasto energético ele acaba sendo um pouco mais alto, principalmente no que se refere às questões de doação de energia, né, e de cansaço. A gente termina mais cedo hoje. Vamos fazer a oração final, a não ser que as pessoas queiram perguntar à vontade, e nós teremos condições de responder. O importante é começar na hora. Terminar mais cedo não tem tanto problema assim. Item. Não lembro o que estava falando. Ah, sim. Nós podemos ver isso como uma sensibilidade. A Stephanie perguntou aqui sobre essa questão das crianças terem até epilepsia, ficarem loucas. Porque o terror, o medo, ele é assistido pelos obsessores. O espírito com medo, ele aceita o medo dentro de si, falta-lhe fé. E quando a fé é pequena, a imaginação ela pulula no cérebro, gerando circunstâncias auxiliadas pelos espíritos infelizes, que a imaginação, que é o pensamento mal direcionado, se torna a própria realidade para ela. Então, ela passa a ter medo de tudo que está em volta dela, entrando em pânico constante. Ok? O Kardec, naquela época, já via isso. Pecados de epilepsia, em que a mãe, o pai ou alguém que fala de uma maneira tão forte, com quadros tão nítidos da imaginação da criança, que ela entra em convulsão. Vou chamar convulsão porque epilepsia é uma característica própria, tem uma característica própria na convulsão, mas vamos falar de convulsão mesmo. Teoricamente a religião não, mas as pessoas que fazem parte da religião sim, né? Porque a religião cristã que seja, ela preza pelo Cristo, pelo bem, pelo amor ao próximo. As pessoas que estão por trás
são as responsáveis por essas situações, sabe? A gente confunde muito as coisas. A gente, apesar de ser alertado, se a gente lesse, por exemplo, os Atos dos Apóstolos, nós veríamos que nem todo mundo que fala bonito fala certo. E que nem toda pessoa empolgada é sensata, aliás, pelo contrário, a maioria dos empolgados são pouco sensatos. A sensatez está associada a uma certeza e uma fé, característica do raciocínio e do sentimento. Mas a gente é levado a ser enganado muitas vezes por pessoas que falam bem, que vendem ilusões. E a gente nunca está sozinho nisso. Normalmente, os nossos erros são secundados pelos obsessores, algumas vezes a primaria do obsessor, tão obsediado da pessoa nas comunicações que ele faz, mesmo na conversa do dia a dia entre os encarnados. Mas esse caso também mostra que quando o pensamento está voltado para o bem, o desejo de fazer o bem é maior, nós nos ligamos aos bons espíritos. Nós não temos ideia do quanto o pensamento faz diferença nos ambientes que a gente vive de forma muito clara. Mas nós podemos dar alguns exemplos. A gente entra no centro espírita, para quem já foi, é uma paz, uma tranquilidade quando o centro espírita é sério. Assim como num templo, por exemplo, numa igreja, toda vez que eu vejo uma igreja de porta aberta, eu dou uma entradinha lá. Eu gosto de sentir aquelas vibrações de tranquilidade. Assim como algumas pessoas nos passam tranquilidade. Por outro lado, há ambientes extremamente tenebrosos, difíceis, que nós sentimos o mal-estar. Assim como pessoas dessa forma também. Só que quando nós encontramos uma pessoa que vibra negativamente, cujos pensamentos não são bons e que as vibrações são ruins, dificilmente ela está sozinha. Dificilmente ela só tem um obsessor associado a ela. Porque ela é o próprio centro de atividade maléfica tentando levar os outros consigo. Da mesma forma, um espírito como Chico Xavier, com a sua própria vibração, já transformava os outros e até os desencarnados, vendo a bondade com que ele fazia as coisas. Assim como qualquer outro santo, como a Irmã Dulce, a Madre Teresa, e as pessoas bondosas, que, dedicando ao próximo, vibra com os espíritos superiores. Elas curam sem que os outros tenham noção, elas tranquilizam sem que as pessoas percebam. Algumas vezes a gente não consegue enxergar bem isso. Nós temos um local de trabalho e lá tem, tipo, vamos colocar 15 pessoas, mas apenas duas fazem oração. Muitas vezes a oração dessas duas pessoas, as vibrações do bem dela, evita loucura em outros, ou pelo menos atrasa em 10 anos, 15 anos, 5 anos, por exemplo. O importante é entendermos que fazer o bem modifica tudo que está à nossa volta. Lutar por fazer o bem altera tudo que está à nossa volta, tudo. E vai afastar pessoas, vai atrair pessoas, vai nos colocar, pelo menos, em contato com os bons espíritos, que é o que faz a grande diferença. Todos nós erramos, não tem como. Ter coragem de pedir perdão, assumir o erro, continuar trabalhando por Cristo é uma bênção. E é também um medicamento muito eficaz contra a loucura. E louco, todo mundo tem um pouco mesmo. Nossa mente é desequilibrada, então a loucura acontece. Mais alguém? Quer perguntar alguma coisa? Vocês ouviram as perguntas da Stephanie? Ela está aqui perto, mesmo ela estando aí. Eu acho que ela fez direto pelo meu microfone aqui, não foi? Vocês ouviram? Se não ouviu, a resposta deu. Deu. Obrigado. Alguém se interessa em fazer oração? Maria Tereza. O marido joga para a esposa. Aqui. Não? Então tá bom.
Eu acho que o Guilherme já escolheu. Então, Maria Tereza vai fazer oração aqui. Só você falar daí, ele já pega. Mestre Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de encontrarmos a doutrina espírita, de recebermos dela tudo que nós precisamos para o nosso melhoramento espiritual. Que nós possamos reunir toda essa energia recebida, da vontade de sermos melhores, da vontade de fazer o bem, da vontade de lutar contra as nossas dificuldades de cada dia. Que nós possamos cada vez mais compreender o que significa ser justo, ser bom, ser caridoso. Que nós possamos aumentar o nosso sentimento a ponto de compreender verdadeiramente o amor. Obrigada, Pai, por todos esses ensinamentos. Obrigada por tudo. Obrigado, Mateus. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, entre em contato pelo WhatsApp.